Tem momentos que tudo funciona, mas não evolui. Há momentos também que você vê lá a sua jornada e, caramba, o que está acontecendo? Tem resultado, mas parece que está no conforto. Seja bem-vindos, você está no LXP Talk, um programa do Sérgio Mena Barreto, e nós vamos hoje entrar nos bastidores desse livro aqui, que é o Zona de Coragem. Sérgio Mena, que bom! De novo nós estamos aqui falando desse livro, desse conceito, e hoje bastidor. Sempre o pessoal quer saber os bastidores de um livro. Então, o autor do livro, gente, olha que privilégio nosso aqui. Muito bom. Obrigado aí mais uma vez, Marcelo, pela parceria. A gente tem a ideia de fazer talks, né, durante o ano inteiro, a gente abordar temas que são temas meio fora da caixa, né, temas diferentes, mas que se a gente conseguir juntar essa coxa de retalhos aí com todos esses temas, eu acho que tem um bom mastermind aí. Tem, não tem, né? Sérgio? Para quem seguir todo o roteiro, se quer acompanhar todos os episódios. Que legal. Eu acho que vai contribuir bem com a vida do pessoal. É isso. E uma coisa legal para vocês saberem é que aqui não há nada programado. A gente vai... O Sérgio não quer nem ver as perguntas, ele me deu o livro, eu li, eu conversei com algumas pessoas, então nós vamos aqui realmente contar coisas sem ter realmente essa preparação. Isso faz a diferença, né, Sérgio? Faz, e eu sou um cara sem roteiros, né? Claro, eu tenho sempre os propósitos, os objetivos muito claros. Uhum. Aliás, eu nunca entro numa reunião sem saber por que eu estou naquela reunião. Esse eu estimulo minha equipe, né? Eu sempre digo, o que a gente quer com isso? Nós vamos participar disso por quê? Por qual razão? Mas, uma vez você definiu por que você quer, e, claro, você tem um jeito de fazer, tem um método, eu gosto de deixar o meio solto, sabe? Uhum. Quando eu estava escrevendo um outro livro, o Voltei, que foi um livro espiritualmente inspirado, eu sentava todas as noites e eu recebia as histórias, né? Aquilo, de alguma maneira, chegava até a mim, e por isso que o livro é contado do seu ponto de vista do cachorro, não do meu ponto de vista. E aí depois foi que eu, com todas as histórias na mão, eu disse, nossa, o objetivo era passar uma mensagem muito clara da volta, mas como que a gente organiza isso? Aí sim a gente foi pro roteiro, aí sim a gente foi. Então eu gosto de deixar meio solto. E tá bem solto, mas muito profundo numa conexão. E Sérgio, quando a gente fala de Zona de Coragem, já entrando no tema, você disse uma frase na Bradilan que você palestrou e foi muito aplaudido, né? Que o grande objetivo nosso é vencer a inércia. E Sérgio, existem muitas pessoas que estão tendo resultados, que os resultados até vêm, mas você diz vencer a inércia, ponto cego, estagnação. Vamos começar desse jeito, Sérgio? Vamos. Essa história da inércia, de estagnação, daí nasceu o Zona de Coragem, né? Na verdade, eu fui observando, viu, Marcelo, muitas pessoas... Sempre fui um cara de varejo. Sim. Comecei na Pernambucanas, fui para Pague Menos, vim para a Abrafarma, mas paralelamente eu sempre tive uma consultoria. Tá. E eu trabalhei com vários outros tipos de varejo, de alimento, de carro, de vestuário, café, todo tipo de coisa. Foi varejo, ou seja, na verdade não era nem varejo, fosse um negócio que tinha a ver com gente e atendimento e conexão, eu topava. Qualquer projeto nessa área. Eu quero outra coisa diferente, não. Uhum. E eu comecei a observar um modus operandi muito assim, que eu via muito nas pessoas. Um cara era bom, uma menina era boa, mas ela estava claramente acomodada. Ela não entregava o que ela poderia, ou para o qual ela foi contratada. 2, ao redor dela, todo mundo sabia. Menos ela. 3, na volta da série, ela era demitida. Poxa. Então, essa formulinha tá desconectada da realidade, ou tá na zona de conforto. Ao redor, as pessoas sabem, é demitido. O livro começa assim. E, por incrível que pareça, isso é um padrão que continua existindo. Repetitivo. Que continua sendo repetitivo. Então, as pessoas não se dão conta de um modo geral, né? Primeiro, tem que ter um propósito, primeiro, os objetivos, construir os planos, etc. Mas que a vida dela, que a carreira, que a maneira como ela faz, e a gente falando de funcionários, colaboradores de organizações, não de empresário. Empresário é outra vibe. Sim.
Mas o cara que é colaborador, o cara que é funcionário, que aquela carreira dele, que o que ele faz, os pontos fortes que ele está executando, cara, aquilo é a empresa dele, né? Se a gente for dizer, cada um de nós é como se fosse um eu SA, né? Eu sou a minha empresa, eu tenho que gerir bem a minha empresa, que é a empresa que gera resultado para alguém, né? Que é contratado para fazer alguma coisa, para alcançar algum objetivo, né? Então, poucas pessoas no mundo olham para a própria carreira, olham para si mesmas, né? Com esse olhar. E aí, como poucas pessoas fazem, a maioria, né? Tá na zona de conforto, Zona a de maioria conforto. vai sendo excluída do processo. Ô Sérgio, mas a estabilidade, ela não é algo buscado, almejado? Sim. Eu não luto por isso, porque o livro Zona de Coragem, pessoalmente, para mim foi muito desafiador e eu, depois que eu li ele, eu falei, nossa, eu preciso ainda, porque em algumas áreas eu achava que eu estava bem. Após a leitura, eu disse, não, tem alguma coisa para acontecer. Só que antes eu almejava esse conforto. Sim. Como que você Essa enxerga isso? estabilidade. Na verdade, o conforto ele é muito temporário, né? O que é a zona de conforto, para a gente entrar no Tá. tema do livro, né? Primeiro, só para a gente explicar para quem nunca viu esse livro na vida. Esse livro ele é como se fosse uma novela, né? Ele é Eu percebi. ele é contado do seu ponto de vista da primeira pessoa. O personagem vai contando o livro, vai contando a história dele, da relação que ele tem com a família, com os filhos, etc. E a relação dele com ele mesmo. E aí tem as sequelas, que a gente depois vai falar disso, que é uma técnica literária, e tem o que se passa na organização, como ele interage com os outros. Tudo que você domina, tudo que você é bom, você almejou alcançar, aqueles pontos fortes que você tem, tudo isso é zona de conforto. Uau. É zona de conforto. Você já domina, Uhum. está dominado. Você é bom, você entrega, é conforto. Não tem coragem aí. O nosso cérebro, Marcelo, é preguiçoso. Nós somos preguiçosos. Por que o cérebro é preguiçoso? Porque ele tenta fazer o mais rápido possível, de forma mais eficiente, consumindo menos energia possível. Interessante. Então, ele vai estar sempre rodando. Puta, fiz isso bem, vou fazer de novo, vou fazer de novo, vou fazer de novo. Então, a gente tende ao conforto. A nossa vida é um conforto. A gente almeja o conforto. O problema do conforto é que ele está totalmente baseado onde? No passado. É sempre um olhar para trás. É sempre um olhar para trás. É sempre o que eu conquistei até ali, é sempre o que eu faço até ali. Não tem inovação no conforto. Não tem disrupção no conforto. Não tem exponencialidade no conforto. Né? O conforto, você faz bem. Então, a entrega, beleza, você faz bem, tá tudo bem. Agora, se você não acrescentar uma outra camada, que aí sim se chama zona de coragem, nesse conforto no qual você é bom, você vai ficar para trás. Porque aí tem concorrência, tem um mundo mudando, tem outras dimensões que você não domina, né? Então é uma grande ilusão ficar na zona de conforto. Tá. Eu já vou entrar no livro, mas eu quero primeiro isso mesmo, conceituar. Você me trouxe a lembrança, então, quer dizer, lá, eu tenho um gerente com 10 anos de experiência. Então, nem sempre aquele gerente tem 10 anos, porque se há padrões repetitivos, pode ser 10 vezes... 10 vezes 1. Se aquilo atende ao propósito, beleza, mas como a realidade vai mudando, aquilo acaba ficando defasado ao longo do tempo. Né? Eu nunca consigo, assim, concepção pessoal, mas tá nesse livro, tá no outro, cara, terminar... Ou eu tô crescendo, ou eu estou acrescentando camadas, ou eu estou descobrindo uma coisa nova, ou eu estou avançando, ou eu estou morrendo. Né? Porque não tem outra situação. E eu ficar dentro da zona de conforto, o gerente que está há 10 anos ficar dentro da zona de conforto, está morrendo. Porque ele, fatalmente, se ele não acrescentar a outra camada, ele vai ser substituído por alguém mais moderno, mais rápido, mais ágil, que pensa diferente, que tem outra cabeça. Mas isso pode ser uma armadilha enorme. Gigante, uma armadilha gigante. E muitos profissionais caem nela. Essa armadilha, por sinal, às vezes ele é provocada pela organização. Como o cérebro tende à preguiça, né? Você vai entregando cada vez mais rápido, a organização, nossa, que cara legal, esse cara é muito eficiente, né? Mas ele é eficiente para o propósito dali. Então, por isso que eu falo que a gente é uma empresa. Cada pessoa deveria se considerar uma empresa. Porque se ela ficar nessa esparrela do que a empresa faz, do que a empresa permite, uma empresa de vender sanduíche,
ela quer vender o sanduíche mais gostoso do mundo. Se ela tiver um cara capaz de produzir o sanduíche mais gostoso do mundo, ela vai querer que ele faça milhares e milhares de sanduíches iguaizinhos, mais gostosos do mundo, né? Esse cara não vai estar preparado para mais nada na vida. Ele vai estar sempre rodando dentro do mesmo ciclo, em torno da mesma ideia, construindo, resolvendo aquele problema. A empresa também acaba sendo uma grande armadilha se a gente não tiver um propósito pessoal, uma gestão pessoal de carreira, uma gestão pessoal de inovação, perceber o momento que tem que cair fora dali, que a empresa também pode estar te limitando, né, e utilizando quase nada do seu potencial em troca de um dinheiro que é o seu tempo. O né? tempo. Pagando o seu tempo, remunerando o seu tempo. Ô Sérgio, e você já começou a falar disso, mas eu quero te estimular a falar mais. Como é que a zona de coragem aparece na prática de um cotidiano? Então, essa pessoa que está nos ouvindo agora, e ela sentiu, poxa, será que eu estou nessa armadilha? Né? Poxa, eu tenho 10 anos, ou mesmo um empresário que diz lá uma farmácia, ele tem lá a farmácia dele, mas é um resultado estável. E vai você crescendo os 8, 10, 20% e vai estar satisfeito com isso. Né? Talvez até aquilo que a CEMED autorizou, aquilo que o governo autorizou. Um pouco mais. Um pouquinho mais. Como a zona de coragem aparece na prática? Tem aquela frase que a gente ou aprende pelo amor ou aprende pela dor, né? Na maioria das vezes é pela dor. A figura de linguagem que eu usei aqui, ou a alavanca, é a demissão do cara. Né? Ele achar que tá tudo bem, e ele volta de férias, aqueles 3 elementos que eu falei, ele estava na zona de conforto, mas não se tocava, os outros sabiam, e na volta de férias ele sendo demitido. Então, esse cara, assim, a disrupção dele, ou a alavanca dele, foi essa, foi a demissão. Às vezes é um problema de saúde, às vezes é uma mudança de ciclo, e você, em algum momento, por alguma iluminação do Espírito Santo, você percebeu que você vive em ciclos, né? Que isso é uma coisa normal, que inclusive o livro fala disso, mas muita gente não se toca. Muita gente acha que a vida é uma grande reta e vai terminar quando eu me aposentar e depois de uns anos eu vou morrer. Né? E a vida, na verdade, não é uma reta, são várias curvas, são vários ciclos que vão sucedendo. Né? Então, às vezes, por uma iluminação ou uma sacada ou uma intuição, cara, eu tô ficando para trás, o cara começa a perceber que ele está desconectado da onda, ou que o ciclo acabou e ele não entendeu, e ele começa a perceber isso. Ou é alguém no entorno que vai ajudá-lo. Uau. Né? Eu sou muito assim, eu costumo muito levar em consideração até aqueles conselhos que parecem errados. Para mim é o seguinte, tudo serve para mim. Às vezes não serve na hora porque eu não compreendi, eu não estava preparado para alcançar, né? Às vezes a pessoa me diz uma coisa, pô, esse cara é uma loucura. Eu guardo a loucura que eu ouvi. Que às vezes eu não estou preparado naquele momento para interpretar aquela que seria uma loucura, né? Então, às vezes também acontece isso. Tem gente que vem meio na contramão, dizendo, olha, cuidado com isso. Cara, eu estava observando, tá faltando isso. Até conselho ruim. Conselho ruim. E se você souber aproveitar, talvez seja um gatilho para você perceber que você está dentro de uma zona de conforto, você precisa ir para a zona de coragem. A vida, então, dá sinais para você? Muitos. Porque o universo, eu já entendi o cérebro, porque é uma economia energética, e você já me disse várias vezes nesse episódio que energia é tudo. Eu entendi. Mas, pelo que eu estou entendendo então, Sérgio, você está falando que o universo quer que você seja exponencial. Claro, quer que você seja próspero. Uau. Se a gente está numa jornada de aprendizado, incrível. A gente veio aqui para crescer, a gente veio aqui para evoluir. Se eu for repetir a mesma jornada, eu acredito nos retornos, tá? Eu acredito na reencarnação. Se eu vim aqui e eu vou passar 70, 80, 150 anos, já disse que nasceu o bebê você que vai viver 800 anos, né? Dizem que um cientista já nos Estados Unidos, o bebê que vai viver 800 anos já nasceu. Porque qual é que é a lógica? Puta, vamos entrando nas viagens aqui. Antigamente, a ciência dizia que a gente ganhava 1 ano de vida a cada 4. Uhum. Agora, com as descobertas tecnológicas, a gente está ganhando 2 em 1. Então, você tem 50 anos, vamos supor que você ia viver mais 40. Gente, você ganhou 2 em 1, você vai viver mais 80, não vai viver mais 40. Fantástico. Você vai viver até os 130. E eu não sei se você observou agora, está observando, mas
O que está todo dia, a cada 2, 3 dias, tem uma inovação sobre câncer, sobre uma doença autoimune, sobre... A gente está numa era só para fechar esse assunto da vida, Não, mas né? é incrível. A gente está numa era da ciência, muita coisa ao mesmo tempo. Eu mesmo estou envolvido com uma molécula de câncer, muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo. Ramificações. Então, talvez apareçam 30, 40, 50 soluções ao mesmo tempo, daqui a alguns anos, porque isso tudo vai convergir para algum ponto, né? A gente vê os sinais, esses sinais, quando eles começam a se conectar, vão virar tendência. Então, a ciência vai chegar num ponto que esse negócio de 2 anos em um, daqui a pouco tempo, é verdade. Então, quem está achando que vai morrer aos 80, 90, se cuidar direitinho da carcaça, vai passar talvez de 120, 130, 140. É como o cientista disse, o bebê que vai viver 800 anos já nasceu. Uau. Já nasceu. Porque ele vai pegar a outra curva exponencial da ciência. Mas fechando esse negócio da vida... Mas isso é incrível. Não, eu gosto muito de falar dessa história de o que você vai viver, para onde você vai. Mesmo que não tivesse essa capacidade exponencial de vida, né? Minha meta era 106 anos, já vou revisar a meta, Não, né? eu percebi aqui, porque eu Já vou no revisar outro a meta. episódio falamos de 104, 106. Já vou revisar para 120, 130, quem sabe. Mas se a gente não entender que a gente vai... É uma possibilidade real viver X anos a mais, cara, você vai se programar como para sua... Boa. Segunda e terceira carreira, que eu não acredito em aposentadoria, acredito em segunda, terceira carreira, Em ser produtivo. outras coisas que você vai fazer de outro jeito, de outra maneira. Então a gente tem que pensar, Longe. por isso a história que eu sempre digo, vai lá longe, faz os quadros lá longe e vem trazendo. E vem trazendo. Né, para planejar. Mas cara, eu me perdi agora, a gente tava falando de quê mesmo? Não, nós estávamos falando que o universo, ele Sim, o se universo. interessa pelo seu desenvolvimento, Então, pela sua prosperidade. Então eu vim viver 130 anos aqui, Tá. cara, nessa jornada, já mudei o tamanho. Se eu viver 130 anos repetindo os erros da outra, Você é um estorvo pro eu mundo. sou um idiota. Eu sou um idiota. Então é óbvio que... E a gente está num planeta de expiação, mas a gente fez um contrato para vir. Eu fiz um contrato para crescer, para avançar. Então, óbvio que tudo que está ao meu redor é para dizer, cara, esse cara aqui veio num propósito de ser um cara melhor. Vamos ajudar ele a ser um cara melhor. O universo ajuda a gente, né? Então, se a gente não acreditar nisso, se a gente não construir essa realidade, qual o sentido de estar aqui? Não tem sentido, Marcelo. Não, você sentiu que eu dei um tilt aqui, tipo... Não, porque a crença Não, ó. é o qual? O mundo que contra O mundo mim. é contra mim. Não é isso que você está falando. Você está falando A assim, crença ó... normal é essa. O universo quer o seu desenvolvimento, quer a sua prosperidade, quer a sua riqueza, quer suas conexões. Quem não parou para pensar, vai pensar que... E muita gente diz que é um absurdo, né? Eu não pedi para nascer. Cara, tem gente que olha pro pai e pra mãe e diz isso, né? Eu não pedi para nascer. Mas, cara, um cara que fala isso não tem a mínima noção, consciência espiritual, não tem nada, né? Porque, óbvio que pediu, mas literalmente você não pediu, mas você não lembra, não tem consciência. Mas nada dessa conexão que a gente tem aqui... Eu falei lá no congresso, não é a família que você quer, é a família que você precisa ter. Por que tem um monte de briga na família, problema na família? O livro também traz um conflito, né, familiar. Por que tem? Porque é local de aprender. Você veio para aprender, você veio para... A sua mãe, que exercia um outro papel da outra vez, agora veio ser sua mãe, mas talvez fosse seu irmão, fosse sua filha, você fosse seu pai, e você não aprendeu certas coisas que agora você vai. Se você não vier aprender e não usar o universo para isso, tem alguma coisa errada. Ô Sérgio, esse podcast aqui é seu, mas eu preciso te contar algo pessoal. Depois que eu tenho entendido um pouco disso. E eu tenho um filho de 10 anos, eu tenho 5 filhos, né? Um deles é de 10 anos. Sim, e ele tem 5 filhos. É verdade. Tem gente que não tem 2, 3, que não aguenta, mas esse homem tem 5. E acho que todos nós, quando crianças, em algum momento, 10 anos é uma idade emocional, e meu filho ficou bravo numa crise lá, e eu contei a seguinte história para ele. Eu falei assim, ó, você estava no céu, né? Qual a linguagem dele? Sim. E os anjinhos lá olharam você e falaram assim, você vai nascer naquela família lá, do Marcelo, da Rô. Você sabe que meu filho entrou numa aceitação depois disso? E aí eu contei a mesma história pro Henrico, de 7 anos. Ele falou assim para mim, papai, deve ser mesmo. Eu falei assim, você sabia que você jogava bola lá? Nessa...
nessa outra vida? E aí ele falou assim, eu não lembro nada disso que o papai falou, mas é isso. Sim. E isso dá uma... Eu tô falando na prática de uma criança. Sim, para uma criança de 10 anos, que dá uma nova provavelmente visão. vai crescer com essa noção de que qual é o meu propósito, onde é que eu me encaixo, como é que eu vou ser um homem, né? Que vai honrar. Quando a gente fala do negócio de honrar os pais, tudo aquilo que a gente lê na Bíblia, Sim. Cara, isso tem um sentido prático, né? E o sentido prático só é quando você entendeu o propósito, porque senão parece uma frase solta, honrar pai e mãe. Se você não entendeu o que é honrar pai e mãe, qual é o seu propósito? Às vezes, honrar pai e mãe é ajudá-los a manter numa linha boa. Eles não se perderem, porque tem pai alcoólatra, tem pai abusador também, tem mãe que é omissa. E às vezes o filho vem com esse propósito de endireitar aquele negócio. Por isso que os maiores aprendizados são na família. Que legal. E só complementando, há um livro, Voltei, em quadrinhos agora, que a galera em casa, o Sérgio até que deu, e ele quer te conhecer, Sérgio, né? Ele quer te conhecer. E isso influenciou, ele falou assim que quer até ter uma oportunidade de conversar com você. É uma boa ideia nossa. Sim. E no livro Voltei, gente, tem aí os episódios, se o Sérgio quiser até falar, é que aqui eu quero falar do Zona de Coragem, mas o Voltei exatamente por isso, né? O propósito, o porquê, isso é incrível. O Voltei, assim, é uma história real que aconteceu comigo, Sim. né? Que aí todo mundo que conheceu essa história, meus amigos, nossa, você tem que escrever um livro, você não vai escrever livro sobre outra coisa, você vai escrever sobre isso. Eu até contei já que eu ia fazer um livro sobre influência, e aí esse livro entrou na frente. O Voltei, assim, se eu for falar de camada espiritual, propósito, energia, é um homem, um ser humano cheio de falhas falando. Mas um cachorro falar é demais, né? E aí o livro é narrado sob o ponto de vista do pet. Ele, é como, imagina, você tem um pet em casa, o que seu pet, no silêncio e no amor... E no olhar. E no olhar ele percebe em você, a sua relação, né? Como você chegou em casa, como você... se você está num baixo astral naquele dia, se a sua energia está ruim ou não. Se você... se a sua conexão é legal com as outras pessoas, se você está conectando com as pessoas certas, se você não está se perdendo demais, né, perdendo tempo na vida, né? Então, um pet percebe isso, né? No olhar, na pureza, no pouco tempo que ele passa com a gente, né? E aí o livro está em torno disso e tem uma jornada espiritual muito linda esse livro. É isso aí. Gente, é bom porque estará aqui embaixo todas essas informações do Sérgio, eu não poderia deixar de falar sobre isso. Mas voltando aqui para o Zona de Coragem, existe uma zona de coragem, então, não intencional, a dor me trouxe, Isso. O universo me deu. Teve um gancho ali que te pegou e te suspendeu. Okay. Você ia aqui numa corrida, imagina, uma figura de linguagem, vê um gancho gigante, pá, te levantou daquele negócio, te tirou dali. Pode ser uma doença, pode ser uma demissão, pode ser um monte de coisa. Um cara na contramão que te ilumina, que diz uma coisa que você, uau. Um mentor, um podcast como esse. Um podcast, um livro que você leu, um filme que você assistiu. Um filme que eu assisti. E aquilo te dá uma entrada numa igreja, uma estátua. Entrada numa igreja, uma imagem, uma palavra. Um estranho que falou com você, uma cena dolorosa que você viu, né? E você... Uma vez eu estava num voo, no meu último voo aconteceu engraçado, eu tenho um registro, uma observações da vida diária, da vida comum. Eu vejo uma cena... Isso eu não sabia. Isso dá uma cena aqui, aí eu anoto. Você marca num bloco de notas. No celular. No iPad, tá. Escrevo ali e tal. E registra aquela história para mim que depois eu vou desenvolver. E eu, num dos meus últimos voos, tinha um comissário de bordo muito interessante, ele muito sistêmico, mas muito... A maneira como ele me recebeu a bordo, que recebeu cada passageiro, assim, de uma maneira diferente. Uhum. E aí, numa conversa com ele fez o speech da segurança e tal, e tinha um parlamentar do lado, eu estava na primeira fila do avião, ia para Brasília. Nacional. Brasília. Tá. E aí o parlamentar elogiou ele, eu elogiei também, disse, não, amanhã, nesta noite eu vou pousar em Brasília, a gente vai trocar a tripulação e eu vou continuar, eu vou para Fortaleza, meu último voo em 30 anos. Estou terminando 30 anos de aviação hoje, nessa noite. Que honra sua, né, de ter quase o penúltimo voo dele. Aí eu pensei uma coisa, esse cara, 30 anos depois fazendo a mesma coisa, Marcelo, ele podia estar fazendo no piloto automático, né?
Mas você não zona de sentiu. conforto, nada. Cara, assim, um dos caras mais esmerados. E foi isso que essa história que eu anotei. Eu anotei essa história que eu nunca tinha visto. Imagina, ele podia ter chegado aos 30 anos, tô cansado dessa vida. Não, tava ali no melhor que ele podia dar. Instruindo a outra comissária. Aí quando eu tava próximo de pousar, aí eu tinha um sono de coragem, eu dediquei pra ele. Só tinha uma. Sabe, tinha até uma etiqueta que eu tive que arrancar, Na que era uma bolsa. disposição. E aí eu fui, ele tava lá na galeria lá de trás, eu fui mostrar isso, ó, lê isso aqui. Aí ele leu o que eu tinha escrito sobre ele, eu dei o livro pra ele. Ele disse, não, mas eu vou me aposentar, mas eu tenho uns chalés que eu montei. Se você estiver vendo essa história, depois você conta o que você achou do livro. Conecta. Aí ele foi contar, tinha sido da Varig, da Iberia, não sei o quê. Ele era formado em comunicação social, né? Mas que ele dizia, olha, o meu propósito é o seguinte, cada vez que eu tô aqui, eu sou o melhor cara do mundo, o melhor comissário de bordo do mundo, né? E é essa mentalidade, sabe? É essa mentalidade. Quando eu observo isso em alguém, né? Essas histórias vêm para um negócio desse. Então, você está querendo dizer que é possível, mesmo eu fazendo uma ação repetitiva, Ser o melhor cara do mundo naquilo que você faz. inovar, eu fazer naquilo. E ser diferente. E olha que eu vou muito, hein, Marcelo? Muito. Pra eu olhar e encontrar um cara que é diferente, Perceber e que sentir. não tá no piloto automático, o cara é especial. Ô, Sérgio, mas... Todos deveriam ser assim, né? Mas Todos? Ô, Sérgio... é o cérebro, tende a preguiça, tende a... Ô, Sérgio, para eu, então, perceber esses insights que o universo e tudo me dá, eu tenho que ser muito sensitivo. E aí a pergunta, emendando com essa, existe uma intencionalidade? Existe um mapa da zona de coragem? Nós deveríamos ser todos sensitivos. Porque nós somos seres espirituais tendo experiências terrenas. Carnais. Né? Então, se eu não entendo isso, se eu acho que eu sou só um pedaço de carne que nasceu, que eu não queria nem ter nascido, e vou só tocar a vida, o que a vida me apresentar, porque um estorvo até morrer, se eu tiver essa visão e eu não tiver nenhuma conexão espiritual, eu lamento muito, né? Eu tenho uma profunda... é muito triste alguém que pensa só assim. Mas, olha, é muito comum, Marcelo. A maioria das pessoas, primeiro, tem medo da espiritualidade, tem medo do... Todos nós somos muito poderosos, né? É medo do desconhecido? É medo do desconhecido, mas é medo do que pode acontecer. Uau! Olha, Jesus dizia, né? E a Bíblia tem vários textos sobre isso, sem querer entrar em religião, nem nada, mas... Cara, vocês podem fazer tudo isso que eu faço. Isso é uma frase de Jesus. Foi ele que disse. Foi ele que disse. Os milagres que vocês veem... Coisas maiores. Vocês são capazes de fazer coisas maiores do que eu faço. Não é só o que eu faço. Cara, pelo amor de Deus, não precisa mais nenhuma frase, Marcelo. Uma partícula divina interna, né, Sérgio? Nós somos uma partícula divina. Então não precisa mais nenhuma frase. Agora, quando a gente não se conecta com o propósito, né? Quando não tem um insight, não tem um gancho que te tira da fila que você está seguindo ali, que às vezes é uma doença, às vezes é qualquer coisa, uma demissão, uma mudança de vida. Você precisa desse gancho para sair. Se você não tem um gancho, você continua repetindo aquele modus ali, cara, para mim é uma vida muito triste. Então, assim, essa intuição e esse de descobrir que, puta, Eureka! Eu posso ser outra coisa, nós temos dentro da gente. O problema é que a gente é muito para fora, muito para fora, muito para fora. E agora, na era do digital, que é consumindo conteúdo de terceiros, puta, ficou pior ainda, né? Vida a conexão, do outro. Se comparar com o outro, né? Puta, isso ficou pior ainda. A gente tá vendo, talvez, uma das eras da humanidade mais piores, a meu ver, porque a gente tá se afastando muito do núcleo interior, do que a gente é, seres espirituais, tendo experiências terrenas. É muito voltado pro invólucro e por ter e por parecer. E isso é uma coisa terrível. Esse livro... assim, os autores sempre dizem, não, nunca volta ao que eu escrevi. O que eu escrevi está escrito, está posto e é aquilo. Por que eu resolvi voltar a esse livro, né? Primeiro, que foi uma reedição, né? É uma reedição. Primeiro, porque eu estou numa vibe de deixar um legado. Então, deixar um legado inclui os textos, inclui
plantar uma... Meu próprio exemplo, que eu gostaria que alguém olhasse, cara, esse cara faz de um jeito legal, vou fazer assim. Mentoria, né? Ou seja, uma maneira estruturada de tocar nesses pontos, né? E aí, quando eu fui olhar esse texto, eu disse, pô, mas eu vou voltar pro texto que foi escrito em 2008, eu vi como a mensagem dele é atemporal. Atemporal, E atualizadíssimo. como precisa, é uma mensagem que as pessoas precisam ter, porque o cerne, né, o nosso cerne, olhar para dentro. Eu usei uma palavra esquisita aqui, sequela. Não sei se você percebeu. Eu vi. É esquisito, né? Porque sequela é um termo de literatura que é o seguinte. Literatura, eu achei que era só ligada à saúde. Não, ficou com sequelas. Não, eu usei no sentido literário. Tá. Você tem uma cena, você tem o que conta, o que se passa na cena, que você está mostrando a cena. E aqui ele vai, é demitido, ele não quer encontrar os diretores, ele desce pela escada, né, para evitar o elevador e tal. Isso é a cena. A sequela é como ele sente. O personagem, como ele sente. Então a gente vive sempre uma vida de cenas, que é essa vida para fora. Tá. E o que eu sinto, como eu me conecto com o que eu sou, com o meu propósito, é a sequela. Na literatura é a sequela. Ela nunca está escrita no livro, às vezes está no cinema. Ela é mais fácil de dizer no livro porque ele se sentiu para baixo, então é uma sequela. No cinema é mais difícil, o ator tem que ser muito bom para transmitir. Mas essa ideia de ter a sequela é uma ideia muito boa, porque você está vivendo uma cena, com certeza, quando a gente terminar essas gravações, você vai chegar em casa ou dirigindo de volta para casa. Não, sempre dirigindo. E vai pensar, caramba, aquilo que aconteceu, a maneira que a gente conversou, é a sua sequela. Se as pessoas tivessem mais sequelas, pensassem mais, se conectando com os fatos do dia, o que elas viram, o que elas leram, as situações que aconteceram com elas, se elas se conectassem mais com a sequela, se elas praticassem mais a sequela, que é como elas se sentem a respeito, isso é terapêutico. É o pendurado por dentro. É o pendurado dentro. Isso é terapêutico, isso é impulsionador, isso é direcionador, isso é poderoso. É isso. O poder está dentro da gente, mas a gente não conecta com ele. É isso. Eu quero que esse episódio sirva para você numa autorreflexão, uma autoanálise. E talvez esse episódio, talvez eu esteja numa pretensão muito grande, mas é o que eu senti agora, de servir para uma análise dele, Sérgio. Assim, sim. Será que eu estou muito vivendo sem prestar atenção, sem olhar? Sim. E aí, aproveitando, Sérgio, agora, existe um mapa de coragem? Ok, então agora eu vou prestar atenção. Eu vou prestar atenção no meu pet, eu presto atenção na minha pet lá. Eu agora, depois que eu saí de casa, aprendi com você, eu já volto. Ela mudou o comportamento dela, Sim, Sérgio. sim. Assim, as pessoas, quem não tem pet não acredita, mas... Não, mas eu tô falando que você me ensinou isso. Falei, Marcelo, fala isso. Isso, né? E ela não vai te esperar na porta. Não, vai nunca mais. Nunca mais ela fez isso. isso. Mas assim, ó, eu tô prestando atenção às chamadas, a tudo que acontece. Ok, mas e agora, Sérgio? Eu tô prestando atenção. Existe um mapa de coragem? Porque a gente vai no próximo episódio aprofundar o livro, contar a história do William. Eu chamei de Will, né? É o Will. Do Marx. Mas assim, existe um mapa da zona de coragem? Existe, mas não serve para você. Não? Não. Seu mapa, você vai ter que descobrir. O meu mapa, eu vou ter que descobrir. Porque se cada um de nós veio ter aprendizados que a gente combinou, lembra? As trilhas são individuais. As trilhas são individuais. Então, o mapa de coragem, o caminho que você vai trilhar, que você vai construir para sair do conforto e para a coragem, é um caminho que só serve para você. Uau. O meu só serve para mim, o do Thiago que está acompanhando aqui a nossa gravação só serve para o Thiago. Cada um só serve para a sua jornada. E não pode ser uma pretensão nossa, e de ninguém, nem um coach, nem um mentor, ninguém, nem um guru espiritual, Tá. achar que ele vai entregar um mapa pronto para você, porque ele não está dentro de você. O máximo que a gente vê é a parte externa da sua jornada, mas é muito difícil, aquele negócio, calçar as botas, né? Calçar os sapatos, é difícil, já é difícil, ainda mais entregar uma solução. Agora, é aquilo que eu falei antes, tudo que passar por você pode aproveitar e guardar no bolso, né? Eu posso criar um mecanismo, um ambiente, em mentoria a gente faz isso, né? Para que cada um aproveite do seu jeito. A primeira turma da mentoria LXP, que o Marcelo participou, que vai participar agora no outro nível do projeto,
para cada pessoa, e você ouviu os depoimentos, né? Todos. Não foram publicados ainda, mas como a gente ia fazer o talk, você viu. Para cada pessoa aquilo pareceu de uma maneira diferente. Interessante. Mas você era único. É E isso que todos vivenciaram a mesma coisa. no mesmo tempo. Com o mesmo instrumento, conversando com o mesmo grupo. E para cada pessoa pareceu uma coisa diferente. Porque as trilhas... Porque as trilhas são individuais. Então, existe o mapa da zona de coragem? Existe, mas ele é irreproduzível. Porque ele é individual. E cada um, lendo um livro como esse, assistindo uma palestra, vendo um filme, tendo um mentor, vendo um vídeo, vai sacar que, cara, eu preciso fazer uma mudança, eu preciso construir esse mapa para mim. Né? E essa é a ideia. Ok. Nós estamos indo para o final desse primeiro episódio. Eu espero que você tenha entendido. Vou devolver a palavra para o Sérgio para ele encerrar, mas eu tenho algo aqui para falar. Eu sinto que talvez, mesmo a trilha sendo individual, eu não preciso quebrar para aprender a zona de coragem. Eu tenho aprendido isso com esse andar, Sim, com o livro. sim. Eu posso entrar na zona de coragem com uma lucidez, com uma clareza. Eu acho que esse episódio serviu um pouco. É claro, o universo vai encontrar formas para falar com a gente. Sim. Mas é isso mesmo, Sérgio? Assim, até com uma forma de pergunta. Sim. Ou necessariamente eu tenho que quebrar, que sofrer uma dor terrível? Não precisa, mas vai ter um... Se você, a não ser que você tenha percebido isso e tenha essa conexão, digamos, com o seu interior, com o seu eu poderoso, seu Deus poderoso está dentro de você, você vai precisar de um gancho. Se não precisar de um gancho, é porque você já descobriu. A história de entrar na zona de coragem é até físico. Porque você tem uma maneira, se você quiser, ostensivamente, de entrar na zona de coragem. Depois que você está vivendo isso, a gente vai falar isso daqui para o terceiro episódio, espera. Isso. Tem uma forma prática. Está no livro, não sei se você lembra. Está no livro, né? Ele vai para uma reunião, o personagem vai para uma reunião e ele lembra, nossa, o meu mentor me ensinou como que eu faço para entrar na zona de coragem. Porque na hora que você está imbuído de fazer isso, o seu corpo responde, o seu humor responde, sua energia sobe, né? Você foca. Sua fisiologia. Você foca. É a mesma coisa que entrar no palco. Na palestra que eu dei na Badland, que você comentou, uma pessoa subiu, várias pessoas que eu tinha que filmar, fazer várias filmagens. Algumas pessoas entraram subindo chorando e me abraçaram. Você me veio lembrar do pai e tal. E você ainda está naquele momento de... Você terminou aquela ali, energia. recebeu os aplausos, está ali naquela loucura da energia ali. E aí uma pessoa sobe no palco, eu não vou lembrar quem, mas eu sei que essa pessoa me fez essa pergunta. E a pessoa olhou para mim e disse, você não sente medo quando você faz isso que você acabou de fazer? E eu tinha falado de medo na palestra, né? Que eu não tinha medo, Você não tenho tem medo de mais nem nada. na morte, que eu tenho medo, que eu já passei por EQM. Eu disse, não medo, mas eu também não sei o que você quer dizer com medo. Eu devolvi para a pessoa. Com a sua definição. Agora, sempre que eu vou entrar, ter um pouco de ansiedade, tá um pouco, não é nervoso, mas tá um pouco tenso com o que vai acontecer, é normal. Eu até disse para ele, se eu não tivesse isso, eu não seria humano. Né? Eu acho que mesmo um artista que sobe muitas e muitas vezes, vai entrar, sempre tem aquela de... E eu acho que isso nos coloca dentro. Então até esse exercício físico de entrar na zona de coragem, te coloca no foco, te coloca na energia, te coloca dentro. Por isso que tem... É muito sutil essa passagem no livro, mas está lá. Mas eu lembro. Né? E então existe até uma forma física de você fazer isso se você treinar, se você tiver afim. Tem que estar afim. Mas sério, se não tiver afim, nada acontece. Nada acontece. É o poder do desejo. É isso, gente. Olha, eu espero que esse episódio tenha entregue a você uma clareza, uma autopercepção, e eu quero te convidar a acompanhar essa trilha, essa lista de episódios que nós faremos sobre esse livro que marcou a minha vida, tem marcado diversas pessoas. Sérgio, qual foi a primeira edição dele mesmo, Sérgio? 2008. Esse livro de 2008, numa reedição, numa linguagem atemporal, Totalmente nova. Eu ouvi uma pessoa dizendo para mim, que eu perguntei, de uma leitura muito destacada. Eu acho que isso é importante. Não perca. No próximo episódio a gente vai falar um pouco mais sobre o Zona de Coragem. Sérgio, palavras finais sobre esse episódio da clareza, de perceber que eu tô indo para uma jornada não muito clara. Tudo começa por você. Ponto.
Não é nada sobre trabalho, não é nada sobre dinheiro, não é nada sobre. Não é nada sobre. É sobre você. Você veio ter uma jornada aqui, honre a jornada que você veio ter. Faça valer a pena cada minuto que você tiver nessa jornada. Então é isso. Curta, compartilhe, manda esse episódio para quem está muito confortável, aquela pessoa que não percebeu que tem coisas para poder melhorar, fazendo a mesma forma. Manda lá. Tô te esperando no próximo episódio, eu e Sérgio Mena Barreto.